Oi, galera. Então, esse ano tem Enem, né? Porque todo ano tem. E eu hoje entrei lá no site do Enem pra ver exatamente a matéria que ia cair. E hoje eu comecei por Sociologia. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho pra vocês aquilo que vai cair, entendeu? Vai cair relações sociais, relações de trabalho e também o contratualismo. Então, o que vai cair de cada coisa? É isso que eu vou explicar para vocês. As relações sociais são as interações entre os indivíduos que pode ser em casa, no trabalho ou na escola. E elas vão representar o quê? A interação entre as diversas espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou nos interesses individuais. Então, aí vai vir, ó, característica muito importante dos homens. Os seres humanos são o quê? São seres sociáveis, né? Então, a partir disso, a sociabilização é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que ela integra os grupos sociais. E ela vai resultar no processo quando o ser humano se identifica com qual grupo fazendo parte dele. Aí, o mais importante aqui da relação social vai dizer quais são os tipos de relações sociais: a formal e a informal. Qual é a formal? A formal é aquela que você convive no trabalho, na escola, no ambiente, mas vai ser uma relação de afeto, amigável, mas assim que você sair de lá, obviamente, se não for uma coisa informal, uma amizade mesmo, verdadeira, não vai acontecer, vão se separar com o tempo. E aí explica que a informal já é diferente dessa, que é aquela relação familiar, aquela relação econômica, aquela relação religiosa, política, aquela relação pedagógica também e comercial, né? E aí vai vir as relações sociais, que aí tem de produção, que é a do Karl Marx, que foi de 1818 a 1883. Ele foi um filósofo alemão e um dos fundadores do socialismo científico. Os estudos dele contribuíram para quê? Para as relações de produção estabelecida pelo homem. E segundo ele, essas relações são desenvolvidas por meio das relações de trabalho. Aí tem aqui a frase dele, que ele escreveu exatamente assim: nas palavras do intelectual Karl Marx, as relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam seu modo de produção e, modificando isso, o seu modo de ganhar a vida, modificam também todas as relações sociais. E aí vai vir o Max Weber e as relações sociais, que é o quê? Max Weber, de 1864 a 1920. Foi um intelectual também alemão, só que ele foi o fundador da sociologia, que contribuiu para os estudos de relações sociais. E segundo ele, tudo tá ligado ao quê? A relação entre as sociais. Entendemos, portanto, que está reciprocamente referido ao conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes e que se orienta por uma referência. Relação social consiste, portanto, na probabilidade de que se haja socialmente uma forma indicável pelo sentido, não importando por enquanto em que se baseia essa probabilidade. E aí, nas relações sociais, eu estou percebendo aqui que tem o quê? As relações sociais comunitárias, que é de teor o quê? Afetivo, ou seja, pelo sentimento. E a relação social associativa é de teor objetivo, ou seja, está baseada na razão e na união de interesses. Aí vai vir. Ele está explicando aqui o que são as relações de trabalho da sociedade, né? Que o trabalho é a atividade por meio do qual o ser humano produz uma própria existência. Como diz o Karl Marx, tudo está ligado ao trabalho. E a ideia do ser humano existe em função do trabalho. Ou seja, tudo está associado a isso. Aí ele explica aqui da influência do trabalho, da história, de tudo que passou para se chegar nesse contexto. Aí a gente vê que antigamente era muito agrário, começou com a primeira revolução industrial, depois chegou na globalização.
E com a globalização veio a tecnologia. E a tecnologia, ela melhorou para a gente poder falar com pessoas de todos os países, todos os estados. Ou seja, sendo mundial, mas atrapalhou na parte do trabalho, que se tornou um trabalho mais escravo, que a gente às vezes deixa de descansar para ter que se aperfeiçoar no trabalho e às vezes tem que trazer o trabalho até para casa para terminar. Então, esse é o lado negativo disso tudo. E aí depois vai vir o quê? O contratualismo. O contratualismo vem da escola. É um pensamento que se buscava na escola, que a gente acredita que teve uma vida anterior a essa, entendeu? Que era uma vida assim que as pessoas tinham que ter, eram só ligadas à qualidade, que ele está explicando aqui, que era ligada à qualidade e, tipo, as pessoas, no contratualismo, os contratualistas, eles falavam disso e também tinha uma pergunta que eles se questionavam, que era: qual será a natureza do ser humano? Será que nascemos predispostos a ser maus? A violência está embebida em nossas ações? E aí vinha um carinha aqui, do passado, que era o Thomas Hobbes, que acreditava que o homem era naturalmente mau, bárbaro e egoísta. E ele dizia: o homem é lobo do homem. Ou seja, está disposto a sacrificar o bem do próximo no pensamento dele. Já o John Locke pensava o contrário, que o ser humano é racional e social. Ou seja, ele pensa na dor alheia, ele pensa no bem do próximo, ou seja, ele tem amor ao próximo. Então, ele conclui que o ser humano é uma criatura racional e sempre vai ser regida pela razão. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí se eu fiquei enrolando, é porque realmente foi a primeira vez que eu gravei sobre estudos, então eu tinha que estar com o meu livrinho mesmo pra dar uma relembrada. Mas espero que vocês tenham gostado e um beijo.